Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja bem com todos vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô, professor de matemática, e aí nós vamos trabalhar hoje assuntos que são referentes à terceira série do ensino médio. Então nós vamos hoje para a aula 17, onde nós vamos tratar sobre noções primitivas da geometria. E aí, quando vamos falar sobre noções primitivas de geometria, nós devemos fazer, primeiramente, um contexto histórico, né? Como vocês sabem, a geometria por si só, ela não apareceu do nada, do acaso, né? Ela apareceu a partir sempre da necessidade da humanidade, do ser humano. Então, a partir dessa necessidade, criou-se e postulou-se algumas estratégias matemáticas, alguns postulados de matemática, onde nós vamos estudar alguns deles hoje, né, sobre esses postulados, que nós chamamos de noções primitivas da geometria. Então, olha só, para a contextualização histórica, nós vamos iniciar pela Mesopotâmia, onde nasceu ou criou-se, no contexto histórico da humanidade, no momento em que a humanidade ela deixa de ser nômade e passa a fixar residência, resumidamente. Então, olha só, vamos ao slide. A Mesopotâmia, historicamente, é uma das civilizações antigas que no período de 2000 a 600 a.C., desenvolveram um conhecimento geométrico considerável, principalmente na função da necessidade de construir grandes obras para controlar as enchentes, como no Vale Mesopotâmico, formado entre os rios Tigres e Eufrates. Então, como vocês percebem aí nesse mapa que eu trouxe da Mesopotâmia, vocês percebem que essa região ela é banhada pelo rio Tigre e pelo rio Eufrates. E aí vocês sabem que na história antiga, geralmente a sociedade, a civilização, a sociedade como um todo, ela criava cidades, metrópoles, perto de rios, para que pudesse ter acesso a rio de diversas maneiras, tá? Para a agricultura, para a construção e até mesmo para uso pessoal e sanitário dessa água que são banhadas pelos rios, né? Nesse momento, na Mesopotâmia, falando e retratando acerca da matemática na Mesopotâmia, os babilônios eles encontraram resquícios ou artefatos históricos como o papiro de Plimpton, né, escrito aproximadamente entre 1900 e 1600 a.C. Esse papiro ou essa pedra, esse artefato, ele retrata alguns conceitos matemáticos envolvidos e utilizados para aquela época, né? E aí nós percebemos nessas três colunas, né, que ele vai retratar exatamente sobre as ternas pitagóricas, ou seja, é um apanhado, um conjunto de dados onde foi construído relacionando-os, né, às ternas pitagóricas, onde você sabe que a medida da hipotenusa de um cateto de triângulo retângulo são as medidas inteiras. E aí vale só relembrar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, onde ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Certo? Então, quando você utiliza essa representação ou essa relação para alguns conjuntos numéricos, e aí você vai perceber algumas ternas pitagóricas. E essas ternas pitagóricas, elas são encontradas nesse artefato, que foi encontrado na Babilônia. E aí, um dos grandes e relevantes momentos históricos para a matemática na Mesopotâmia, ela está intimamente relacionada a essa parte da geometria e também dos conjuntos numéricos,
que nós chamamos atualmente de álgebra, onde ela vai trabalhar também e são encontrados relações com o uso da radiciação, da potenciação e entre outros. Uma outra comunidade, uma outra região que favoreceu também ao uso da matemática na antiguidade foi o Egito. E aí vocês percebem também que o Egito ele traz muitas informações dos princípios da matemática. E aí nós vamos ao slide e vocês vão perceber na leitura o que a matemática tem a ver com o Egito. Então olha só, a cultura egípcia se desenvolveu no noroeste da África, no Vale do Rio Nilo, desde aproximadamente o ano de 3200 a.C., até os primeiros séculos da era cristã. Ele se manteve em isolamento, protegido naturalmente por invasões estrangeiras devido à sua geografia, governada pelo Pacífico e quase ininterruptamente por uma sucessão de dinastia. E aí vocês percebem que a região do Egito ela é banhada pelo Nilo. E aí vale ressaltar que nessa época, como a sociedade ela se encontrava em construção perto desses rios, dos mares, para principalmente o uso do transporte, né? E também como era tratado sobre a agricultura na época, que era fortemente, né, a economia girava em torno da agricultura, então era necessário a utilização dos meios hidrográficos. E aí nós temos um caso bem interessante no Egito, que ele se remete ao seguinte contexto histórico. Os egípcios começaram cedo a se interessar pela astronomia e observaram que a inundação anual do Nilo tinha lugar poucos depois dos Sírios. A estrela do Cão se levantava ao leste, logo antes do Sol. Observando que esse surgimento, Heliacas de Sírios, o anunciador da inundação, era separados por 365 dias. Os egípcios também estabeleceram um bom calendário solar, feito de 12 meses e 30 dias cada um, e mais 5 dias de festa no final do ano. Então, veja só o contexto histórico. Nessa época, nesse momento histórico, o que estava sendo desenvolvido para a matemática na época no Egito era a astronomia, principalmente, né? Através dos estudos da astronomia, as pessoas do Egito, a sociedade em si, como elas trabalhavam na agricultura, utilizavam muito desses conhecimentos, né, para desenvolver melhor a agricultura naquela região. Vale ressaltar ainda que, a partir desses conhecimentos da astronomia, se desenvolveu outros também, que é em relação às grandes construções. E aí, como nós sabemos que o Rio Nilo, ele inundava, dependendo do período, né? E quando baixava suas águas, era necessário fazer novamente, né, como a sociedade ela se aglomerava perto dos rios, elas inundavam, e aí quando o rio baixava, eles voltavam novamente para a mesma região. E aí, nesse momento, se dava o uso da geometria, com as mensurações de terra, as construções de pequenas cabanas, né, de casas, prédios, e aí utilizava-se fortemente o uso da geometria nesse momento. Em outros momentos também foram desenvolvidos a matemática em outras sociedades, né? E aí eu trouxe para vocês um que é de grande relevância, que é o papiro de Moscou, datado aproximadamente do ano de 1850 a.C., onde encontramos um contexto matemático que contém 25 problemas nesse papiro. E aí todos eles se remetem basicamente à geometria, certo? Outro papiro de grande relevância é o papiro de Haid,
datada aproximadamente do ano de 1650 a.C., onde encontramos um texto matemático na forma de manual prático que contém 85 problemas copiados em escrita hierática pelo escriba Rames, de um trabalho mais antigo. Então, observe aí na imagem um fragmento desse papiro, tá? Um pequeno pedaço desse papiro. E é onde ele utiliza fortemente os conhecimentos da geometria. Na Grécia, também foi desenvolvido grandes conhecimentos matemáticos. E dois, vale ressaltar aqui, que trouxeram grande relevância para a sistematização da matemática que nós conhecemos hoje. São os gregos Tales e Pitágoras. O grego Tales nasceu em 1624 e faleceu em 548 aproximadamente antes de Cristo. Nasceu em Mileto, e aí vocês observam o mapa, né, perto ali de Samos, abaixo de Samos um pouco, né, e Pitágoras também nasceu bem próximo, no ano de 580 e faleceu em 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, tá, pessoal? E Pitágoras nasceu na ilha de Samos, próximo de Mileto. Esses dois homens tiveram o privilégio de visitar grandes centros de conhecimento da época e aprender sobre a astronomia e a matemática. E aí vale ressaltar aqui que esses dois matemáticos, eles foram em outras regiões buscar conhecimentos, aprofundar esses conhecimentos e trazer para a Grécia. E aí formalizou-se alguns conhecimentos que nós temos hoje sobre a astronomia e sobre a matemática. E quando se fala em matemática, nós estamos falando basicamente da geometria nesse momento. Outros contribuíram também para a grande relevância do conhecimento matemático. E aí nós vamos falar de alguns que também trouxeram contribuições fortes para sistematizar a matemática que nós conhecemos hoje. Esses personagens, filósofos, matemáticos, estudiosos da época, trouxeram grandes contribuições no sentido de sistematizar a matemática no sentido da nomenclatura que nós conhecemos hoje. E aí, um dos filósofos, como Platão, Perseu e Eudoxo, couberam trazer esses conhecimentos para Alexandria. Então, migraram um pouco do Oriente Médio para Alexandria, nesse momento. Quando se deu esse momento de deslocamento de conhecimento de metrópoles, né, em desenvolvimento, trouxeram também algumas culturas, e essa cultura vem relacionada aos conhecimentos matemáticos. E um dos mais relevantes para a geometria está relacionado a um livro chamado Os Elementos, né, que ele é composto de 13 livros, 10 sobre geometria e 3 sobre teoria dos números. Além do livro Os 13 Elementos que contribuíram para a geometria, houveram outros personagens matemáticos que contribuíram também para a sistematização da geometria. No caso, Arquimedes, né, Apolônio de Perga e também Hiparco, criando a trigonometria. Gente, nós vamos ficar por aqui nessa aula de hoje sobre as noções primitivas da geometria. Eu peço a vocês que entrem na plataforma Eduque, acessem esse vídeo e aos materiais que eu vou colocar lá à disposição de vocês para pesquisa, e vai ter também uma atividade sobre as noções primitivas da geometria. Fique com Deus e até a próxima.